Corinthians saiu de casa, ganhou finalmente um jogo fora de casa, ganhou bem. Não achei que o time jogou mal, ao contrário, achei bacana. É legal ver a meninada jovem, né? Muito jogador novo. Aquele Juan voltou numa forma espetacular, um cara que ficou contundido mais de ano. O Guilherme Biro, o dos cabelinhos mais assanhados, também ofensivo, incisivo, gostei de ver. Tudo bem, eu sou corintiano, daí o descontão de 90%, mas achei que o time mereceu ganhar do Santos por 2-0. O problema você tinha é que a Vila está virando... Você tinha o trio defensivo da MPB, né? Fagner, Caetano e Gil, né? Isso foi maravilhoso. Caetano e Gil na zaga. Caetano e Gil na zaga. Caetano e Gil. Porra. Sensacional. Só falta contratar um Chico. Que aí faz a zaga inteira, né? A defesa inteira foi estrelada. Já teve, né? Já teve um Chicão ali. Agora, eu acho que o jogo foi o de menos. Acho que o assunto de menos ontem... porque não é teu time. Não, mas de menos porque não é teu time que está flertando com o rebaixamento. Mas o que chamou a atenção mesmo nessa história toda foi a reação da torcida do Santos e no dia anterior a recepção que foi dada ao ônibus do Corinthians em Santos, no hotel. Os caras, não conseguiram desembarcar, tiveram que voltar, porque não conseguiram desembarcar em São Paulo. Gente, essa coisa das torcidas organizadas, eu, ao contrário de muita gente que... Não, eu não suporto quando alguém da imprensa ou quando comentarista vira... Não, porque não são torcedores, são bandidos. Não, são torcedores, sim. São torcedores. Assim como tem torcedor racista, assim como tem torcedor homofóbico, tem torcedor violento. E essas torcidas organizadas, pro bem e pro mal, elas funcionam, né? Eu não sou contra a torcida, eu não sei qual é a posição de você em relação à torcida organizada. É óbvio que o que aconteceu ontem não pode acontecer, mas eu não consigo ser contra, porque elas fazem parte do espetáculo do futebol. Eu também não sou contra, não. Não sou, não. Não, gente, mas o negócio é o seguinte, né? Eu acho que a gente consegue definir nos atos de uma torcida organizada, assim como nos atos de qualquer outro tipo de grupo, né, o que é crime e o que não é. Né? Pois mas aí é o seguinte... Não é difícil. O problema é a punição. Aqui no Rio, todos os clubes aqui têm torcida proibida de entrar em estádio. Sim, isso não adianta nada, os caras continuam entrando e você pune o CNPJ. Está na hora de começar a punir o CPF, cara. Sim. Olha, cara, numa boa. Você tem câmera em todos os estádios. Hoje em dia, 90% você compra pelo sócio-torcedor. Está todo mundo cadastrado. Entendeu? Quer dizer, identificar é muito mais fácil do que já foi. Cara, exatamente. Identificar hoje é moleza, entendeu? É moleza. Antigamente era impossível, com 150 mil pessoas no Maracanã, você identificar quem está arrumando uma briga é complicadíssimo. No Geraldino. Pois é, mas hoje em dia dá para poder identificar. A gente tinha separado as imagens, né, João? Olha aí. Então, dá para identificar aqui. Aqui não é o caso, mas, por exemplo, muito provavelmente alguém filmou lá do outro lado, tinha uma câmera de segurança, dá para poder identificar quem jogou Sim. Essas bombas, esses sinalizadores dentro de campo. Não identificaram os torcedores do lado do Corinthians que mataram o menino lá naquele jogo lá na Libertadores, na Bolívia? Foi Bolívia, né? Foram presos. Pois é, presos, condenados. É isso que tem que fazer. Você tem que condenar o CPF. Não adianta você falar, não podemos ter torcida nos estádios. É a mesma coisa, é a mesma enxugada de gelo. Você está passando a mão na cabeça. Não, é a mesma enxugada de gelo que aí em São Paulo fazem com essa questão de torcida única. Eu acho isso uma aberração do futebol. Eu ia falar isso, também acho. Uma absoluta aberração. Empobrece o lugar, o espetáculo, o ambiente, a própria ideia em si do que é esporte. Hoje a gente tem muito mais família, muito mais criança, muito mais mulher indo ao estádio. Essa coisa de São Paulo, eu sou paulista, vocês não sabem disso. Mas é vergonhoso. Uma torcida só para o estádio, num clássico Palmeiras e Corinthians, não podem ir as duas torcidas. Isso é escandalosamente vergonhoso.
Porque a gente sabe que a briga de verdade, os problemas são fora do estádio. Os caras hoje se marcam por rede social, de se encontrar para poder brigar, entendeu? A hora que eles quiserem. Então não adianta nada você proibir uma torcida de ir fazer esse. E isso é o seguinte: é o Estado lavando as mãos de fazer o dever deles. É o Estado lavando a mão, do tipo assim, não, olha, eu não posso. Muito mais fácil do que correr atrás, do que fiscalizar, do que garantir a segurança das pessoas, é proibir uma torcida de ir, bota só uma torcida lá dentro, me poupo de ter problema. Né? Me poupo de ter problema. Me lembro aqui no Rio, quando tinha isso anos 90, se não me engano, aquela série de arrastões na praia que ficou conhecida, que o Conde cancelou os ônibus. Verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, tem arrastão, então não tem problema, acaba com os ônibus. E ele ainda tinha uma ideia de fechar praia, de cobrar ingresso, umas coisas assim, ainda mais bizarras, sabe? Tipo assim, se você fechar a praia, não tem arrastão.